Então, eu queria chamar aqui o sogro mais bonito que eu tenho, Apóstolo André e Pastora Juliana. Prazer ter vocês aqui. E agora é com vocês, uma honra, um privilégio. Teremos mais, hein? Muito obrigado. O desafio foi encontrar o tema, né? Foi. Fortalecendo vínculos. A arte de superar desafios no casamento. Amém. Gente, bom dia, bom dia. Shalom, shalom. Bom dia, gente. Eu quero só começar fazendo um comentário, porque é só um comentário, ainda não entrei na palavra não, tá? Assim como Raniel e Carol falaram aqui, para tudo na vida existe uma inteligência. Se você está trabalhando, você tem que ter inteligência para aquele trabalho. E muitas vezes não se prende só a um conhecimento, mas uma inteligência de como utilizar esse conhecimento. E no casamento nós temos que entender a inteligência do casamento e trazermos conteúdo, investirmos, estarmos aqui, enfim, aprendendo. Então, o que é que aconteceu já hoje de manhã comigo? Obrigado, senhora. Eu me vesti, botei minha roupa todo de preto e peguei um tênis que é muito confortável, só que o tênis ele tem azul, cinza e laranja. E quando eu separei o tênis, a minha amada esposa, sempre, ela trouxe um comentário: querido, na sua vestimenta não pode ter mais do que 3 cores. Aí eu falei: mas minha amada, preto e azul. Ela: não, azul, cinza e laranja. Que tal você ir com esse tênis? Muito mais confortável o outro. Mas para nós aprendermos e crescermos no relacionamento, eu falei: minha amada, era o que eu queria. Eu só não soube me expressar. Então, esse foi o início do nosso dia. E aí já olharam para o meu pé e tal. Eu falei: ó, não fui eu, querido. Não está comigo, mas eu fui inteligente. Amém. 3 cores. 3. Para a gente começar, segura na mão da tua esposa, do teu marido, fecha teus olhos, vamos orar. Pai, que nesse momento teu Espírito possa lembrar a cada casal aqui o momento em que eles seguraram na mão um do outro pela primeira vez. Traga de volta, Senhor, o motivo pelo qual eles começaram essa relação. Traz à memória aquilo que trouxe eles a esse ponto em que eles estão agora. O porquê eles começaram. Qual foi a motivação do coração de cada um deles. Pai, eu te agradeço por cada família aqui representada. Espírito Santo, nós te agradecemos porque o Senhor é o elo perfeito. O Senhor é aquele que constrói e reconstrói histórias. O Senhor é aquele que alinha pessoas. O Senhor é aquele que alinha casamentos. Eu te peço que nessa manhã nós possamos ter uma revelação nova sobre aquilo que o Senhor chama de 2. Sobre aquilo que o Senhor tem preparado para essa manhã e para aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, para a vida de cada um aqui. Traz a revelação, Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem para a vida individual, mas para a vida familiar. Eu te agradeço, Espírito Santo, porque o Senhor é aquele que faz todas as coisas. Assim a gente ora e agradece em nome de Jesus. Amém. E vale lembrar também, antes de começarmos propriamente dito, e nós estamos de costas. Chega mais para trás, não. Agora nós estamos de lado. Tá tudo bem, gente? Tá bom. Mas nós conversamos muito sobre o tema, fortalecendo vínculos e a arte de superar desafios no casamento.
E nós não fomos... É lógico que isso tudo tem e deve ser lido nos livros, mas nós tentamos trazer uma experiência nossa, porque nós poderíamos vir, que também seria muito educativo, e colocarmos muitos itens ali e que iriam fundamentar e nos dar a direção, que é o que nós precisamos. Mas nós fomos para um desafio. E nós vamos falar um pouco da nossa vida, daquilo que nós vivemos, quando Juliana se apaixonou por mim. Então, nós vamos ser muito sinceros aqui, tá? Então, espero que vocês entendam e nos ajudem. Meu amor. Deus, tu sabes. Bom, estou até constrangida. E tem um. Nós dois. Quando a gente... Bom, falar de relacionamento, quando a Júlia nos convidou para falar, eu falei para ela que uma coisa que estava no meu coração muito forte é que eu enxergava o meu casamento com o André diferente da maioria dos casamentos que normalmente a gente vê e acompanha. Então, a gente sabe a geração em que nós estamos, as coisas que cada um vive, mas eu entrei num casamento em que meu marido era viúvo, 16 anos e meio, mais velho que eu. É? Ele fala 16 anos. 16 Nem parece. Você é um jovem. É um jovem. E eu falava para ele que ele tinha 4 filhos. Tiago, Júlia, Gabriel e a igreja. Que era extremamente desafiador. Mas, no início, tudo parecia lindo e maravilhoso. Tipo, mole. O Espírito Santo está nessa. Easy. Não. Não mesmo. E, no começo, a gente viu aquilo que a gente poderia viver, mas a gente não viu, e eu acredito que com vocês também, aquilo que também poderiam viver. Porque a gente, quando começa a se relacionar, a gente vê só as coisas positivas e maravilhosas que a gente pode viver, e a gente tem uma capacidade humana de fechar os olhos para aquilo que realmente nos incomoda. E eu lembro que, nos primeiros grupos que eu tinha na minha casa, eu falava com as meninas assim: aquilo que você gosta, você passa a amar. E aquilo que você não gosta, você passa a detestar. Estou certa? Porque uma coisa é você conviver e o negócio vai embora, né? O problema vai embora. Outra coisa é o problema dormir do seu lado. E... Não era eu, gente, tá? Não. Ela está só trazendo um contexto para... Trazer do que a gente está falando aqui. Amor, você é o presente de Deus na minha vida. E quando a gente... É porque é difícil falar de tudo que aconteceu, porque a gente começou de uma maneira difícil, porque foi menos de um ano depois do falecimento da apóstola Sheila. A igreja ainda estava por um processo de luto, mas André, ele tem uma visão e ele vai atrás dessa visão, e eu acho que todo homem é assim: quando olha, viu, focou, vou, né? O resto orou. Do mundo que... Eu sei que você orou. É interessante focou. Isso. É importante isso. Porque... Como é que foi? Não, foi isso mesmo. Mas como é que foi? Eu fiquei viúvo em abril e, no ano seguinte, lógico, eu comecei a orar, porque eu sempre fui uma pessoa caseira. Eu nunca quis sair por aí, né? Porque tem gente que... E aconteceu isso, eu encontrei pessoas e... Rapaz, que bom, você está livre. Aí eu... Rapaz, livre de quê, irmão? Aí ele... Não sei o quê. Aquelas conversas de quem não tem... Enfim, as premissas básicas para... E aí eu comecei a orar muito, falar com Deus e tal, e eu tive sonhos. E, nesses sonhos, Juliana aparecia. E aí... eu comecei a conversar com Deus e tal, buscando uma direção, uma orientação, e foi aí que eu comecei a me aproximar dela. Lógico, eu já sabia que ela estava apaixonada, né? Mas eu fui chegando devagar para deixar que ela fluísse. E foi nesse período, e foi um desafio muito grande, porque estava passando um ano, nós estávamos em 2012, 11, 12... E tudo muito mexido ainda na igreja, e, na verdade... Aquela foto, a primeira, por favor. E, na verdade, a igreja... 2 nenéns, olha.
Preciso largar os docinhos. Rapaz! Tá aí, vou colar essa imagem lá na... Mas a mente é tudo. Botou o foco. Mas então foi isso, foi um grande desafio. E ela viveu muito isso, né? Porque eu tinha os 3 filhos, cada um com a sua demanda. Nós havíamos perdido uma pessoa que era muito querida, a mãe e a esposa. E, cara, de repente você fala, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou caminhar? Né? Então, foi sendo uma descoberta. E detalhe, quando eu me casei a primeira vez, eu tinha 21 anos. Sabe quem é que se preocupava comigo? Ninguém. Eu não tinha que prestar contas para ninguém. Lógico, eu conversava com meu pai, minha mãe, mas eu digo assim, fora esses, nesse novo relacionamento que estava sendo estabelecido, porque quando eu foquei já era para casar, podia até dar errado. Mas eu falei, irmão, eu não vou ficar nesse negócio de, se tivesse que passar pela situação, eu passaria. Mas o desafio foi que, para mim, a coisa parecia que estava mais acertada, e eu achei que ela também estava vivenciando isso. Aí ela veio e trouxe essa situação, né? Dos 3 filhos, na verdade, todos foram casando ali perto, e a igreja, a igreja era uma demanda, né? Poxa, apóstolo, você vai casar de novo? Com quem e tal? Emocional, né? Emocional. Então, era isso. E todo mundo querendo que desse certo. Ninguém veio para jogar contra. Mas aí, amigo, são 12 aviões que você tem que botar na mesma pista, no mesmo horário. E aí vem o que a gente vai falar do primeiro ponto, que é o fato de você conhecer a si mesmo. Então, do meu temperamento, a forma como eu enxergo e as próprias vivências da vida mesmo, eu me fechei. Eu me fechei porque eu queria me proteger. E ele, de uma maneira diferente, que vocês podem ver que ele é mais extrovertido, mais falador e tudo, isso foi desafiador para a gente, desde o início do casamento. Porque eu sou filha única, meus pais se divorciaram quando eu era pequena, tem todo esse sentimento de orfandade, de isolamento, e ele veio de uma família completamente diferente da minha. André se converteu com 19 anos e a vida dele foi diferente. Eu me converti com 33. Então, eu conheci Deus com 33 anos, mas tenho uma vida pregressa completamente diferente. Então, eu me comparava muito ao quem ele era e ao que ele tinha vivido e não conseguia olhar para aquilo que a gente estava construindo na hora. E a gente teve uma oportunidade em 2014, se não me engano, de fazer um treinamento para coaching. Lembram? E no primeiro dia, começou uma sexta-feira, quando foi no sábado de manhã, um dos exercícios era a gente falar um pouco, tinha que descrever algumas coisas sobre como você se enxergava, quem você era, e eu não conseguia responder pergunta nenhuma. E aquilo começou a me dar um tipo assim, cara, por que eu não sei? E a pessoa que estava ministrando o curso virou para mim e falou assim, me fala uma coisa que você gosta. A primeira coisa que me veio, quando eu lembrei, eu falei assim, fotografar. E aí ela falou, e por que você não faz isso? Por que eu não fazia isso mais? Porque uma das coisas que ele me pediu um pouco antes da gente se casar é que eu parasse de fazer isso na igreja, porque eu era responsável pela fotografia na igreja. E tinha todo um contexto. E na hora, a primeira coisa que eu pensei foi, eu abri mão da coisa que eu mais gostava, e agora eu não tenho nada, e eu já não sei mais quem eu sou. E isso abriu um buraco dentro de mim, e eu brinco que abriu a caixa de Pandora, às 10 horas da manhã e às 8 horas da noite, eu ainda estava chorando. Eu ainda estava desesperada. E na segunda-feira eu procurei uma terapia e sentei com a terapeuta e falei, eu preciso de ajuda, porque eu não sei quem eu sou. Eu não sei o porquê que eu estou fazendo as coisas que eu estou fazendo, eu não sei porquê que eu estou vivendo do jeito que eu estou vivendo. E durante 5 anos, eu precisei parar para me conhecer. Para um pouquinho só nesses 5 anos. Eu fiquei viúvo no dia 29 de abril, uma sexta-feira de manhã. Na quinta-feira seguinte, eu estava numa terapeuta, conversando com ela. E eu comecei a me conhecer. E ela falava assim, olha, você precisa lidar com seus sentimentos.
E eu, mas que sentimentos? A senhora acha que eu tenho que tomar algum remedinho, alguma coisa? Ela, não, você só precisa lidar com seus sentimentos. E ali eu também comecei a me conhecer na nova estação que eu estava vivendo. Por que eu falava muito para ela? Isso é importante porque muitos aqui estão num segundo relacionamento, enfim, seja qual for o motivo. Eu falava assim para ela, imagina uma moto, eu estou dirigindo, monta na garupa que vai dar tudo certo. Porque eu já sei o caminho de como dar certo. Eu sabia o caminho de como dava certo naquele relacionamento. No outro, que havia findado. Eu estava em um novo. Então, ambos, ela na terapeuta dela, e eu com a minha terapeuta, fazendo um novo conhecimento. Quem era o André agora, naquele momento? E aí eu quero motivá-los a... Queridos, se vocês estão com uma dificuldade no relacionamento, muitas vezes, se não a maioria delas, você precisa de uma ajuda externa. Procure um bom terapeuta, uma boa terapeuta, cristã, que tenha premissas e princípios, porque nós precisamos nos conhecer. Cada fase da nossa vida é um momento. Então, aquele que viveu até um determinado ponto estava mudando. E aí retornamos aqui, passou 5 anos na terapia. E qual é o fundamento de você conhecer a si mesmo? É você saber realmente quais são as coisas importantes para você. Quais são as coisas que realmente dizem quem você é. Não só a sua história, não só as coisas que você carrega, mas é muito importante você saber aquilo que está lá dentro. Sabe assim, por que eu sou do jeito que eu sou? Por que eu ajo do jeito que eu ajo? Quais os traumas que eu carrego para dentro do meu casamento? Quais as coisas que eu carrego que validam ou não aquilo que eu estou vivendo agora? Porque muitas vezes a gente age, na maioria das vezes a gente age, não é porque o cônjuge fez algo agora, pontual, que te incomoda. É porque você já tem aquela referência lá atrás, e aquilo lá atrás te machuca de uma determinada forma, que você acredita que a pessoa que está ao seu lado, que é a sua companhia, que deve ser a pessoa com quem você confia, na verdade está querendo te agredir. E não é verdade. Então, quando eu conheço quem eu sou, quando eu sei quem eu sou em Deus, quando eu sei que eu sou amada apesar de todas as minhas falhas, quando eu sei que eu posso pegar os meus traumas e tratar cada um deles e decidir viver de uma maneira diferente como indivíduo, eu sou uma ponta forte dentro do meu casamento. Eu sou uma parte forte, porque não adianta duas pontas fracas, entendem? Viemos de relacionamentos completamente diferentes, viemos de vivências completamente diferentes. E há uma decisão em um determinado momento da vida de cuidar de si. Porque jogar a culpa para o outro é mais fácil no sentido de não preciso tratar dos meus porque o problema é ele. Não preciso falar disso porque o problema é ela. Talvez você seja o problema. Talvez a sua atitude seja o problema. Talvez a forma como você aprendeu a se relacionar por causa dos seus pais seja o problema. É possível. E muito legal que, depois desses 5 anos, eu caminhei ali uns 3 anos e meio com a terapia, né? E legal que quando eu fui casar, eu falei para a terapeuta, olha, eu vou me dar alta. Aí ela falou, olha, eu acho que não convém. Eu falei, não, mas eu estou bem, vou casar, está tudo certo. Ela, se você puder ficar mais um pouquinho, depois você toma essa decisão e tal, mas o homem, sempre racional, achando que entende tudo, e também não entende nada, assim como a mulher, se não houver um crescimento, eu saí. E passou um tempo, eu fui convidado, de uma maneira amável, gentilmente convidado, para eu ir na terapeuta dela. Aí eu falei, rapaz, o que eu vou fazer lá se a terapeuta é dela? A minha já me deu alta. Aí, quando eu cheguei lá... Gente, isso é para vocês entenderem que casamento é amadurecimento. Não existe esse negócio de que eu sei tudo. Ah, porque eu tive 2 relacionamentos, 3 relacionamentos passados. Esquece isso. Esquece. E eu cheguei lá feliz, sempre assim muito convicto, né? Glória a Deus.
Sentei, conforme eu fui ouvindo, assim, refletindo, né? Perguntas rápidas, breves, como provérbios, aquelas verdades curtas. E eu falei, rapaz, eu acho que eu não vou sair daqui tão cedo. E ali nós tivemos um bom tempo juntos, não foi? Foi tão bom, né? Foi maravilhoso. Pode continuar. Delícia. Mas vamos para o ponto 2. Tá? Só passar um... E uma outra coisa importante. Enquanto isso, só um minutinho. Coloca para a gente, por favor, 1 Coríntios 11, 28 a 30. Para nos conhecermos, nós precisamos falar a verdade, tá? Vai abordar agora? Então vou deixar ela falar. E é duro para um homem falar a verdade. Vamos lá, 1 Coríntios... Não é que é duro porque o homem é mentiroso, não é isso não. É porque a gente, para reconhecer o erro, prossiga, meu, com carinho. Não, ela só perguntou. 1 Coríntios 11, 28 a 30. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Essa parte que você quer falar. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. A gente pegou esse versículo ontem, porque a gente queria trazer... Coloca no 28 de novo, Brenda, por favor. Versículo 28. Examine-se o homem a si mesmo. Quando a gente procurou a terapia, e obviamente... E eu falo terapia, gente, porque eu sei que é o Espírito Santo que vai tratar dentro de cada uma de nós, dentro de cada um de nós. Eu vivia num contexto de igreja em que o pastor da igreja que pudesse me aconselhar era meu marido. Era um pouco difícil a situação. E não tinha como procurar pessoas muito próximas. Eu não tinha acesso a essas pessoas. Vocês têm. Vocês têm pastores que podem te ajudar, que podem ajudar vocês. Isso vai eximir a terapia de forma alguma. Mas a gente está aqui para ajudar naquilo que a gente consegue, cada um. Vai chegar um momento em que pode ser que você não precise de uma terapia. Pode ser que uma conversa ou curso de noivos, uma reunião como essa pode ser um despertar para aquilo que precisa de mudança. Mas procurem ajuda. Sejam humildes em assumir que você precisa de ajuda. Muitos casamentos acabam, muitos relacionamentos, muitas amizades, muitas vidas se acabam porque não pedem ajuda. Peçam ajuda. Você não sabe tudo. Seja honesto. As experiências de vida podem ter sido aparentemente maravilhosas, mas olha para onde você está. Olha onde você está e até onde isso te trouxe. Seja honesto com você mesmo, porque quando a gente pegou esse versículo, é óbvio que o apóstolo Paulo, volta ali, por favor, ele está falando da ceia, tá? Para a igreja de Corinto. Só que quando a gente examina a nós mesmos, a gente percebe que a gente precisa de ajuda. Cara, precisa de ajuda. Eu fui casado com uma psicóloga que não exercia, mas tinha a capacidade, né? Júlia veio na mesma formação, eu tenho o Espírito Santo, assim como você tem. Algumas pessoas entendem, não, se você tem um Espírito, você não precisa de terapia. Queridos, nós precisamos de tudo aquilo que nos ajude. Se nós precisamos romper, se nós precisamos dar o próximo passo, não tem problema você participar de uma terapia. Eu digo isso porque eu conheço igrejas e pastores que falam, não, então você não tem o Espírito Santo. Meu irmão, eu tinha o Espírito Santo, eu orava, eu fazia de tudo. E fui parar na terapia e me ajudou muito. Então, seja honesto com você. Se conhecer a si mesmo, examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão. Passa para o seguinte, por favor, Brenda. Versículo 29. Pois quem come... 30. Eis a razão que há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Ele está falando do corpo, igreja. Mas aqui nós pegamos esse versículo para representar o corpo, o casamento. Para que os dois sejam um só. É assim que Deus nos orienta. Então, nós temos que ter a honestidade de viver a verdade. Gente, imagina se eu fosse ficar mentindo para ela e ela mentindo para mim com relação àquilo que nós estamos vivendo. Diga a verdade, porque se você mente num dia, no outro dia você vai acordar com essa pessoa.
e vai ter que contar uma outra mentira a respeito de si ou de como você vê a realidade. E ninguém suporta isso por muito tempo. Não dá. Então, a verdade é a base. A verdade liberta, não é verdade? Então, quando a gente vive a verdade, às vezes é um pouco difícil de abordar, mas nós precisamos viver essa verdade. E aí vem o crescimento. E aí nós somos edificados no relacionamento. Então, isso é muito importante. Nós precisamos discernir o corpo. Um só. Eu sou um com ela e ela é um comigo. Precisamos ser sinceros. E outra, quando nós falarmos, quando o cônjuge for sincero, não é para você usar isso contra ele, não. Não vale. Aí é a sua imaturidade em ação. Então, você tem que ouvir e saber que ele está se abrindo para que o casamento cresça, para que o relacionamento cresça. Porque um relacionamento que é pautado em verdade é muito mais fácil de viver. Dá alegria. Tem desafios, é óbvio, mas dá alegria. Um olha para o outro e sabe que está falando a verdade. É para me ajudar. O tênisinho foi para me ajudar hoje. Falou, não veste mais de 3 cores. Estou dando um exemplo pequeno. Mas, cara, é parceria. Nós precisamos ser parceiros. Vamos concordar sempre em tudo? Não. Mas, se eu tiver que ceder um pouquinho aqui, ou se tiver que fazer uma coisa ali, o importante sempre é a verdade. Seja sincero, para que o seu relacionamento cresça. Ok? Brenda, coloca para mim, por favor, o ponto 3, porque ele pulou 2. Foi. Diga a verdade. Coloca, por favor, João 8:32. Tá tudo bem. João. João 8:32. Repreendido no meio da palavra. Aprendendo. Porque ela falou que está dando microfonia. Ela falou que se eu tampar, vai continuar dando. E se virar para lá, não vai dar. Então, a gente aprende. Eu achava que já sabia. Afinal de contas, eu já lido com esse microfone. Obrigado, minha filha. Diga a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uma das coisas que a gente aprendeu no casamento, eu já sabia, né? Mas é que a verdade, ela é necessária. Ela não é fácil, mas ela é necessária. E o que é dizer a verdade? É você conseguir colocar em palavras e em ações gentis aquilo que você precisa dizer. É você poder falar para o seu cônjuge como você se sente com relação a algo que aconteceu. Uma coisa que a André sempre me disse, até pela experiência, cuidando de outros casais e da igreja, é que quando você vai conversar sobre alguma coisa, algum problema que você teve, não é sobre a pessoa, mas é sobre a situação. Porque se eu viro para ele e falo, você é mentiroso, eu estou definindo, eu estou colocando uma característica que não é a verdade em cima dele. Mas quando eu digo, isso que você disse não é verdade, porque a situação aconteceu assim e assado, nós estamos falando sobre uma situação, sobre uma coisa pontual. E eu preservo aquilo que é a identidade da pessoa que eu amo e que está comigo. Preserva o relacionamento. Necessariamente. Então, dizer a verdade é falar sobre os sentimentos. Dizer a verdade é dizer, isso que aconteceu machucou meu coração. Eu fiquei ofendida por isso. Uma coisa que eu já vi e ouvi, e mulheres, fica a dica, muitas vezes a gente desrespeita o marido. Com palavras, com ações, com nãos, a gente desrespeita. Desrespeito para eles, muitas vezes, é a faca que a gente coloca no coração deles. Porque nós nos sentimos, nós precisamos desse sentimento, desse amor, desse acolhimento, eles precisam de respeito.
A linguagem deles é diferente da nossa. Não pense que porque você não abraça seu marido, ele não se sente amado, não é isso. Mas se você falta com respeito, isso para eles é muito dolorido. E eu ouvi isso dele já. Você me desrespeitou. E eu entendi o que eu tinha feito. E é óbvio que acontece em outras situações. Mas quando a gente toma consciência da arma que a gente tem nas mãos, a gente aprende a não usá-la. Porque as palavras vão e elas não têm volta. As decisões que a gente toma, muitas coisas a gente pode voltar e fazer diferente. Mas aquilo que a gente fala, marca. E leva tempo para a gente consertar. Assim como uma traição, assim como situações em que magoam o cônjuge, a marca vai e ela demora para sair. Então, tenham sabedoria. Sabedoria para dizer a verdade. Sabedoria para falar sobre as emoções. Sabedoria para dizer aquilo que precisa ser dito. Tenham sabedoria. A gente estava conversando outro dia sobre uma situação e de uma outra família, e a pessoa pegou uma situação que aconteceu entre eles, uma verdade que a pessoa disse a respeito do que sentia, e a palavra foi algo parecido com: mas você não disse que você tinha feito isso e aquilo? Não dê com um porrete da verdade na cabeça do outro, em nome de Jesus. É a pior coisa que a gente pode fazer. A verdade foi dita para trazer alinhamento, a verdade foi feita para trazer comunhão, a verdade foi feita para trazer o amor. Segurança, confiança, liberdade, união. Gente, ambiente que tem verdade, ele fica espaçoso. Você fica à vontade dentro de casa. Juliana, no primeiro momento, quando começou a me conhecer, ela falou assim: você é sempre assim? Porque dentro de casa eu faço barulho, gente. Sou introvertida, gente. Eu sou introvertida, então, assim... Aí eu falei... Eu fui criada com os meus avós, então, como eu falei, eu sou filha única, minha família é pequena, eu estou acostumada com silêncio. Então, as pessoas falam assim: fica sem... Obrigada, amor. Então, eu estou acostumada com silêncio, assim. Se você falar assim: você vai ficar... Pandemia, não vai poder falar com ninguém. Ai, gente, tá ótimo. Problema nenhum isso para mim. E não tive problema nenhum mesmo, assim. E eu lembro que a primeira vez que os filhos foram almoçar lá em casa, todo mundo conversando assim. Tagarela, falante, comunicativo. E eu tenho uma hora de almoço, eu cheguei rápido para almoçar, voltei rápido para o trabalho. Aí, quando eu estou no caminho, ele me liga: tá tudo bem? Aí eu: tá. Aí, não, porque você é tão calado. Eu falei: vocês fazem muito barulho. Não precisavam de mim na conversa. Vocês se bastavam lá, todo mundo conversando. Mas, até esqueci o que ia falar, eu ia falar ali. Sim, mas aí, legal isso, porque a verdade faz o lugar ficar espaçoso, você se sente confortável. Não é que você vai incomodar a pessoa. Eu sei que tem um momento lá que ela está lendo, está preparando alguma coisa, eu procuro me conter. Mas ela sabe como eu sou, eu sei como ela é. Né? Então, para falar, ela não é de falar muito. Às vezes eu falo e eu mesmo respondo. E ela fica de boa. E eu também fico de boa. Então, cara, a verdade é muito boa. A gente só precisa aprender a lidar com ela. E cada casamento é um casamento. Ninguém vai copiar o casamento do outro. Mas você precisa descobrir aquilo que Deus lhe deu. Porque o casamento é algo que todo mundo deseja. Todo mundo por aí, o cabra mais afoitozinho lá na balada, ele quer um relacionamento. Ele quer alguém que o valorize, que ele possa falar: alguém gosta de mim. Pode ser a mocinha mais doida, mais necessitando de um apoio. Mas para ele fala: cara, ela gosta de mim. E ela a mesma coisa: arrumei alguém que gosta de mim. Pode ficar 3 dias, 4 dias. Mas o que eu quero dizer com isso? Todo mundo quer um relacionamento. E se Deus lhe deu um relacionamento, preze por ele.
invista nele, pense nele, trabalhe com ele, porque aí você vai ser feliz, você vai estar tranquilo, você vai viver aquilo que você pode viver, sempre desejando novos níveis. Mas a verdade, a honestidade, a sinceridade tem que existir. Às vezes é um pouquinho difícil para falar, mas tu tem que falar. E aí vem o ponto 2, que é conhecer o cônjuge. Quem é a pessoa que está com você? É aquela que na sua fantasia você gerou? Já parou para pensar que a pessoa com quem você se casou é diferente da pessoa com quem você idealizou estar casado? Isso no passado, né? Amor, você é maravilhoso. Não, é muito estranho isso, mas segue. Mas é verdade. Não, falando sério. Por que a gente tem que ter essa consciência? Porque conforme a gente namora e a gente está conhecendo a pessoa, nós fazemos isso, não é só o outro quem faz. Lembra que o espelho está mostrando quem você é, tá bom? Então, você mostra suas melhores características. Você mostra o seu melhor. Você mostra sua paciência, que às vezes é curta. Você se esforça para entregar paciência. Você se esforça para entregar domínio próprio. Você se esforça para entregar gentileza. Mas dentro do casamento, ninguém consegue viver assim. não dá. Então, se você não conhecer... Primeiro, conhecer a si mesmo. Dizer a verdade sobre si. Saber quem você realmente é. E conhecer o outro. E entender que essa pessoa que você escolheu, você a ama. Com os defeitos, com as qualidades. Lembra que eu falei no início que você gostava e não gostava, agora você ama e odeia? E a pessoa também contigo é a mesma coisa. Mas quem é a pessoa com quem você está ao seu lado? Quais são as características dela? E detalhe, essa pessoa está sempre em transformação. Estamos sempre e tem que ser para melhor. Então, muitas vezes, eu hoje olho Juliana e falo, cara, como mudou. Aquele cônjuge que eu conheci há 3 anos atrás é outra pessoa. E nós precisamos entrar nesta nova dimensão para que os dois sejam felizes. Então, a gente tem que caminhar nisso. E é uma descoberta constante, não só do cônjuge, mas de você também. Então, a gente vai degrau por degrau, e isso é muito legal. Isso é muito legal, conhecendo o cônjuge. Vou até continuar. Quando a gente conhece o outro, a gente aprende a amar, não a pessoa que a gente idealizou, mas a gente aprende a amar a pessoa quem Deus fez. E que dê um sim para você. Porque se você for sair por aí achando que tu vai ganhar outro sim verdadeiro, deixa eu te falar, não vai não. Então, muita atenção nisso, porque as pessoas acham assim, não, se eu separar aqui, eu vou ganhar outro sim ali. Tu vai ganhar um sim. Procon, irmão. Depois vai ter que devolver, ligar, como é que eu faço, e a encrenca está formada. Então, é saber valorizar aquilo que você já tem, aquilo que você precisa, aquilo que está sendo modificado, porque a vida é assim, a vida profissional é assim, a vida individual é assim, a nossa vida enquanto seres humanos, a idade vai passando, cara, você tem que saber até onde você chega. Que a gente colocou? A vida passa. Passa. Para os dois, não é só para um, não. Para todo mundo. Segunda-feira vai ter futebol, eu vou lá só para rir. O senhor não vai jogar? Não jogo mais não, irmão. Uma varada no joelho, no seu joelho é uma coisa, no meu é outro. A resposta é diferente. 1 Coríntios 13, não precisa colocar não, fala assim: quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. Conforme a gente caminha na vida e a gente vai amadurecendo, é necessário a gente enxergar a vida e aprender que somos pessoas adultas, que temos responsabilidades diferentes. E o outro também. A gente começa a olhar para o outro, não com a ideia da fantasia que a gente criou, mas com a certeza da pessoa que é, com as qualidades, as características que ela tem.
diferentes das tuas. André e eu temos o mesmo perfil comportamental, mas é só. A gente alinha muita coisa, mas a extroversão dele é desafiadora para mim. Gente, eu vou confessar diante da igreja, espero que os irmãos liberem perdão. Eu passei essa semana atormentando ela. Falei, o pessoal vai lá para te ouvir. Tu vai falar, eu não vou falar nada, eu vou ficar só complementando. Não, não faz isso. Vou fazer. O povo vai lá. A bichinha começava a suar. Eu falei, não é brincadeira. E passava um pouquinho, ó, o povo vai lá para te ouvir. Porque isso para ela é um desafio. Para mim, vamos embora, estamos juntos. Conto com vocês, vocês contam comigo. Olha a alegria dela. Fala, mulher. A igreja libera perdão? Obrigado. Deus entende, eu estava só brincando. Desconcentrou totalmente. Outra coisa que é importante enquanto ela ri, queridos, tempo de qualidade no casamento. Nós precisamos disso. Tempo de qualidade. Você tem a sua agenda de treinar, de não sei o quê, de estudar, de trabalhar. Cara, assim... Aí, ó. Uma coisa que André aprendeu comigo foi viajar. Foi. Estou para te levar para um lugar pé na areia. Só eu e você. Estou pronta. E a pousada. Sempre estrutura, conforto, queridos. Então, vamos lá. Tempo de qualidade. Acho que eu falei tudo. Não, vamos embora. Tempo de qualidade. O que acontece? Você tem a sua agenda, você investe no seu trabalho, no seu estudo, naquilo que precisa fazer. Com seus filhos, invista no seu casamento. Tenha tempo de qualidade para o seu casamento. Eu já tenho. Avalie bem, para que o corpo esteja sendo fortalecido. Então, tempo de qualidade. Precisa. Coloque isso na sua agenda. Aí, uma outra coisa. Baguncei nada. Segue, meu amor. Fala. Estava falando de outra coisa, ele bagunçou tudo, mas tá bom, vamos lá. Fala. Diferenças. Sim. Elas não existem mais. Vai, mulher, fala logo. Gente, perdão pela bagunça, mas esse ser humano ele não consegue. Assim não fica muito, quer dizer, não é que fica muito melhor, mas se tivesse tudo estruturadinho aqui, a gente não ia estar desfrutando desse momento. E assim nós estamos. Ó, a Juliana falando, para mim, ó, vou lhe pagar um almoço hoje, mulher. Pague um almoço para sua esposa hoje, amém? Levantem as mãos aí, agradeçam. Beijo o marido. Pode ser no restaurante caro, pode ser outro lugar, self-service, tanto faz, o que vocês puderem fazer, mas façam. E tenham conversas difíceis, que é o ponto 4. Tenham conversas difíceis. E o que é uma conversa difícil? Uma conversa difícil é sobre aquilo que você não quer falar. É aquele assunto que você não quer abordar. São aquelas coisas que você quer colocar debaixo do tapete, porque, afinal de contas, daqui a pouco passa isso. Mexer com isso aqui para quê? Tenham conversas difíceis. Conversas difíceis acontecem simplesmente porque estamos aqui sentados, quero falar sobre uma coisa? Não. Conversas difíceis acontecem no momento em que há um ambiente adequado, os dois estão preparados para ela. Saibam que você vai falar sobre isso, a gente precisa conversar sobre tal assunto, em tal momento, em tal horário, tudo bem? Tudo bem. Nessa conversa, você vai falar como você sente com relação à situação. Eu me sinto desrespeitado por causa daquilo que você fez. Não justifique. Não justifique. Porque a nossa primeira reação é se proteger e falar, mas isso aconteceu? Ouça.
A dor foi causada. Tenha sido ela intencional ou não, a dor foi causada. Como eu reparo essa dor? Ouvindo. Isso que você falou para mim me machucou por isso, por aquilo outro. E a tua resposta, entendendo o que a pessoa está dizendo, é: eu sinto muito que eu te causei isso. Peça perdão em nome de Jesus. Seja humilde em pedir perdão. Saiba que você erra. E não é que você errou porque você quis atormentar a vida do outro. Não, é porque você é um ser humano cheio de falhas. E você erra. Quer dizer que você não vai mudar? Não, quer dizer que naquele momento você está olhando para a pessoa que está do seu lado, está reconhecendo uma fraqueza sua, que precisa ser melhorada, que precisa ser desenvolvida. Mas diga: eu sinto muito, e comece um processo de mudança. Comece um processo de transformação. E essa conversa difícil pode ser em qualquer área, viu, queridos? Educação de filhos, finanças, qualquer área. Saúde. Tem casais que não falam da dificuldade financeira um para o outro, gente. Que não sabem a esposa, não sabe quanto a esposa gasta, não sabe quanto o marido gasta, não sabe quanto o marido recebe, não sabe. E aí, de repente, nada é do nada, mas de repente a família está quebrada. Por quê? Porque não houve uma conversa difícil. Para quem não falava, né? Decorda. Mas é isso mesmo, amor. Não, vamos lá, olha só. Essas conversas difíceis têm a ver com financeiro, tem a ver com educação de filhos, tem a ver com saúde. Tem a ver com filhos e filhos do primeiro casamento também. Também. Pai, mãe, sogro, sogra. Sogro e Que sogra. o pessoal traz para dentro de casa. Quem casa, quer casa. Então, às vezes, uma ajuda circunstancial e tal, mas isso aí, assuntos mais para frente. Mas só para dizer o seguinte, a sua saúde impacta a saúde do seu cônjuge. Então, se você não tiver saúde, o casamento está sofrendo por falta de saúde. Então, nós precisamos falar sobre essas coisas, né? Coisas bobas. Por exemplo, ela não gosta de beber água. Aí, outro dia, pegou uma gripezinha aí, influenza. Chegou lá, o médico falou: você está desidratada. Pressão 9/5. Aí, você bebe água lá de vez em quando. Aí o cara falou: então hoje já vai sair daqui com 6 litros. 3 de Gatorade, coisa caseira, como é que fala? Soro caseiro, água de coco e mais 3 de água normal. Ou seja, estou só dando um exemplo bobo, tá? A influenza foi embora, acabou, mas naqueles 3, 4 dias, ficamos ambos cuidando da recuperação. Então, tudo é conversa difícil. Uma coisinha boba. Queridos, dinheiro tem peso emocional. Dinheiro é quase uma pessoa dentro da sua casa, no seu dia a dia, no seio da sua família. O dinheiro, ele traz situações de desafios. Se você não tem, e se você tem, também, porque ele continua tendo o mesmo peso emocional. O dinheiro é amoral. Ele nem é bom e nem é ruim. Depende de como a pessoa que o detém ou não o detém vai lidar com ele. Então, são conversas que muitas vezes a gente não fala. O homem como provedor, eu dou conta, a mulher não sabe de nada. Negativo. Troca a figurinha, para onde é que nós estamos caminhando, para onde é que nós estamos indo, o que é que nós podemos fazer, o que é que nós não podemos fazer. Isso é importante. Então, são conversas difíceis que nós precisamos falar. E depois, daqui a pouco elas deixam de ser enquadradas como conversas difíceis, porque vai para o dia a dia, vai para aquilo que você faz, que você pensa, que você age. Então, queridos, precisamos conversar. Amém? E discutir a situação, como eu falei no início, não discutir a pessoa. Aprenda a respeitar quem está do seu lado. Aprenda a pessoa que você é. E você, como indivíduo, procure mudanças, procure uma forma melhor.
Saiba das suas falhas, busque aprimorar as suas potências, mas, ao mesmo tempo, cuidar daquilo que você precisa de conserto, vamos colocar. Né? E o último ponto é o casamento perfeito. É o casamento perfeito. Gálatas 6:4. Mas prove cada um... Não foi essa versão que a gente leu ontem, né? Mas prove a cada um seu labor, e então terá motivo para gloriar-se unicamente em si e não no outro. Era isso mesmo? Eu acho que era NVT, mas pode deixar. Eu não vou pedir nunca para tirar a ara. Já mudou? Cada um preste muita atenção em seu trabalho, cada um preste muita atenção na sua própria vida, nas suas próprias atitudes, pois então terá a satisfação de havê-lo feito bem e não precisará se comparar com os outros. O casamento perfeito não existe. Não existe. Não olhe para o casamento do seu pastor e fale: nossa, mas o casamento deles é maravilhoso. Você não sabe. É bom, mas não é perfeito. Você não sabe os desafios. Você vê por fora, mas você não sabe o que acontece lá dentro. Você não sabe o casamento dos seus melhores amigos que viajam para fora, que tem fotos incríveis, maravilhosas no Instagram. O casamento deles não é perfeito. Você não sabe o que acontece lá dentro. Mas existe um casamento que pode ser muito próximo do perfeito, aquele que você faz a tua parte. É aquele que você constrói. É aquele a qual você se dedica. É aquele ao qual você luta por ele. É aquele ao qual você se alegra com ele. O casamento poderia ter várias características. Um casamento incrível, com filhos ou sem filhos, filhos maravilhosos ou não, viagens ou não. No final das contas, é isso aqui. No final das contas, é isso aqui que vale. No final das contas, o que vale é quando você precisa e essa pessoa está do seu lado, no jovem. Que isso? No final das contas, é quando você pra floresta. Quieto! Esse negócio já mexeu comigo. No final das contas, o que vale é isso aqui. O que vale é quando você está doente, essa pessoa te apoia. O que vale é quando você está num desafio e essa pessoa está lá para te apoiar. O que vale é quando essa pessoa perde alguém e você está lá de suporte. O que vale é quando essa pessoa se alegra com a conquista sua. Esse é o casamento perfeito. É aquele que você se entrega para fazer perfeito. E se você acha que você já fez de tudo, eu posso te garantir que existe uma milha a mais para ser caminhada. Há sempre uma milha a mais. Não espere que o outro seja transformado para você viver aquilo que você quer. Seja a transformação no seu casamento. Amém. Cuide daquilo que você fala, como você fala. Cuidado com aquilo que você diz. Suas palavras têm poder. Tem poder de construção e tem poder de destruição. Saiba como ele se sente amado. Eu posso virar para André e falar que ele é lindo e maravilhoso, que ele gosta de ouvir isso. Lindo. Eu já tenho uma certa convicção com relação a autoestima dele, gente, é uma glória. Mas se eu ficar o dia inteiro falando isso para ele, nada, é a mesma coisa. Se eu não passar 15 minutos sem mexer no celular, fica a dica. O meu é tempo de qualidade. Esse blá, blá, blázinho, não cola, não. Serviço e nada é a mesma coisa. Presente, cansei de dar presente para ele. Ele, legal. Não, eu gostava de receber. Mas é a mesma coisa. Mas não é aquela parada que ela me ama, não. Vai cantar? Numa boa. Aprendi com o pastor Gabriel. Saiba qual é a sua linguagem. O que você gosta? O que te faz sentir valorizado? Às vezes você está pensando, eu vou dar um presente para o meu marido, e ele quer sair para jantar com você. Sem crianças. Planejem férias sem filhos.
É real, gente. Planejem férias sem filhos. Tenha férias com os filhos e depois sem filhos. Os filhos precisam do pai e da mãe juntos. Juntos. A segurança dos filhos vem em ver os pais unidos. Tenham uma única linguagem. Discutam as coisas e definam as coisas juntos. Ame a pessoa que está do seu lado. Não por aquilo que ela faz, mas por quem ela é. Lembra da minha oração no início? O motivo pelo qual vocês começaram. As pessoas são diferentes. Você não é a mesma princesa. Sinto muito contar a verdade. E ele também não. E a gente tem que aprender a amar a pessoa que está do nosso lado, porque nós estamos transformados. Nós somos transformados de glória em glória, de fé em fé, de ano em ano, de história em história. Nós somos transformados, a gente vai mudando. O amor muda. Aquela paixão, ela é diferente. Você olha para a pessoa com carinho, com amor, com respeito. Você olha e vê a pessoa que ela se tornou. Você olha e vê como foram incríveis as coisas que você construiu. E eu sei que a gente vive numa geração em que os casamentos são desfeitos muito rápido. Todo mundo sabe disso, Balela fica falando disso o tempo todo. Mas Deus é um Deus de segundas chances, e você tem essa segunda chance, talvez, do seu lado agora. Essa segunda chance para você é o seu plano A. Ponto. É essa pessoa. Dê tudo. Faça tudo. Vá além. Faça mais aquilo que você acha que deve fazer, do que é justo fazer. Prefira estar reconciliado. Lembra do Montu? É melhor estar reconciliado do que ter razão. Às vezes você vai ter razão. E daí? Jesus tinha razão. E mesmo assim, ele foi na cruz por nosso lugar. Para nos reconciliar com Deus. Com ele. A justiça é dele. A verdade é ele. Então não se sinta injustiçado. Não se sinta injustiçada. Trabalhem com conversas difíceis. Digam a verdade. Sejam sinceros, honestos, inteiros, um com o outro, para viver o casamento que vocês realmente desejam, para viver aquilo que vocês realmente desejam construir, apesar das diferenças. André está vivendo uma fase da vida, até pela idade, diferente da minha. Eu ainda tenho que ralar muito. Mas ele já está... André vive uma outra forma, de um outro jeito. Não adianta querer que ele ande na minha dinâmica ou eu ande na dinâmica dele. Ele fala, a gente precisa viajar, eu não tenho férias. Gente, eu não posso mais sentar na porta de emergência. Já passei dos 60. Me tiraram de lá. Agora não aparece nem mais a opção quando vai comprar a passagem. As coisas mudam. Mudam. E as diferenças podem ser construídas. Vocês podem construir pontes entre as diferenças. Existe algo dessa pessoa que Deus preparou para você. E existe algo de você para essa pessoa. Vocês decidiram estar juntos um dia. Por quê? Porque você olhou... Olha nos olhos do seu amado, da sua amada aí. E lembra o porquê. Lembra o porquê. Gente, então, queremos deixar uma última consideração com relação ao casamento, né? O casamento é só uma instituição. E ele só existe por causa de duas pessoas. Porque duas pessoas resolveram entrar nesse casamento, viver essa instituição. Então, pense nisso, busque sempre intimidade com seu cônjuge, uma intimidade profunda. Por isso Deus nos deu o sexo,
O sexo é a maior ferramenta e melhor para trazer uma intimidade, para que os dois sejam um só. E façam um mapa do futuro que vocês querem. Como é que vocês se imaginam daqui a 5 anos? Ou daqui a 3? Depende da capacidade de cada um. A gente tem 5 minutos para eles conversarem? Então, Porque... Calma, querida. Calma. Vira a cadeira para o seu cônjuge. Não precisa virar de frente, não. Mas dá uma Vocês veem o que eu passo? Assim. Fazendo que nem ele agora. A gente aprende rápido. Dá uma viradinha assim. Mas deixa eu só... Segura na mão dele, que aí ele vai dar a orientação. E aí... E aí é o seguinte, nesse mapa do futuro que vocês vão estabelecer, tem a ver com vocês, só com vocês. E como premissa para esse mapa, pensem o seguinte: quais as pessoas que vão estar mais próximas a vocês? Porque o casamento tem uma inteligência, e essa inteligência também depende das pessoas que nos cercam, o que nós vemos, ouvimos e fazemos. Então, quais são aquelas pessoas que você gosta para estar nesse futuro próximo de 3 ou 5 anos? Quem são os familiares que devem estar próximos? Quem são os amigos? Que atmosfera, que ambiente você quer gerar na sua casa ou no seu dia a dia? Pense nesse futuro. Olha lá o que vira. Uma família abençoada. Então, eu escolhi essa foto hoje, porque eu estava ali no canto, escolhendo as fotos, e Deus falou para mim assim: lembra que eu faço o órfão estar em família. Essa é a minha família. Superou. E aí, para que vocês tenham um momento de vocês, Juliana superou muita coisa. Óbvio, nós superamos, todos nós. Mas o que ela hoje, é o que eu falo para vocês. Hoje eu olho para ela e eu falo, esta mulher é muito diferente daquela de 2, 3 anos atrás. Porque ela decidiu mudar. E nessa decisão que ela tomou, eu fui junto. Eu embarquei nisso. E nós temos feito, muitas vezes, parado e pensado a respeito do nosso futuro. Qual é o futuro que nós queremos? E aí a gente sempre vai ajustando. Porque quando você tem um futuro, um mapa do seu futuro, você tem um propósito. Quando você tem um propósito, a sua mente tem o foco. E o seu coração vai trabalhar nessa direção. Amém? Então aproveitem esse momento aí. Juliana, orienta. Você que é coaching. Sou coach. Coaching é um momento, o inglês. Vira para o teu cônjuge. A gente vai ter... Isso é um momento rápido, não é o que vai definir, mas isso é só o início. Conversem sobre quem vocês serão daqui a 5 anos. O que esperam daqui a 5 anos? O que vocês, o casamento, um para o outro, quem são vocês daqui a 5 anos? Imagine que vocês estão em 2029. Quem são vocês? Sonhe alto. Não bote limite, não pensa. Só o casal. Pensar só no casal. Sonhe alto. Eu quero só dizer o seguinte. Gostei, hein? Almoço e sexo, é isso aí. Como Raniel e Carol falaram aqui antes, nós precisamos colocar no nosso relacionamento sempre Deus. Os seus sonhos serão realidade se você sonhá-los com Deus, porque Ele dá a direção. Então, isso que você falou aí, ainda que às vezes possa parecer um pouco fora do contexto, mas nós estamos falando de futuro, já deu certo. Por causa dele, por causa do desejo dele na sua direção. Nós somos incapazes, só precisamos reconhecer a nossa incapacidade e dar a ele o nosso desejo. Nós queremos chegar lá. Aí ele fala, vocês vão chegar lá. Amém? E eu quero dizer para vocês o seguinte, essa nossa palestra aqui é mais ou menos como um casamento. Nós tentamos retratar, né? Você tem o objetivo de chegar num lugar, mas vai meio desorganizadinho, né? Um fala, o outro fala, mas assim é o casamento.
e no final dá tudo certo. Amém? Então não se preocupem não. Às vezes a gente faz um plano, prepara um negocinho direitinho, mas não acontece. O importante é que nós chegamos no final e chegamos no final com vitória. Amém, queridos? Saiam para almoçar, namorem, façam sexo. Gente, por favor. Namorem, tenham tempo de qualidade. Eu me vi naquela... Calma, mulher. Não, mulher, calma. Vou cortar esse microfone. Eu me vi naquela floresta e você falando sobre sexo? Gente. Estabeleçam um dia da semana só para vocês dois. Não é sobre sexo. Ok. Calma, já para casa. Tenham um dia que seja só o dia de vocês. Esqueçam filhos, esqueça pai, esqueça mãe. É a mulher e o homem juntos. Sim. Um dia na semana. Tenham 90 minutos de conversa na semana, gente. É 90 minutos. Falando só de vocês. Esqueçam filhos, as coisas que tem que resolver só vocês. Construam diariamente aquilo que vocês querem viver. A vida não é feita das viagens, embora sejam incríveis. O casamento e a vida, ele é construído, eles são construídos nos pequenos momentos em que você se dedica para a pessoa que está do seu lado. Isso. E uma dica muito importante. Vai ter uma conversa difícil? Faz sexo antes. Vai todo mundo tranquilo. Pastor Marco Antônio. Vou fazer sexo hoje. Estou seguindo a orientação do palestrante. Tá liberado. Uma salva de palmas para esse casal, gente. Por favor, meu amor, vem aqui.